Pai, o Senhor Jesus, queridos irmãos, louvado seja Deus por essa oportunidade de estarmos aqui junto para compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Eu agradeço a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa manhã, que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Amém? Nossa lição hoje é a lição 13 da nossa revista, que tem como tema perseguido, mas não derrotados. Amém? Nossa lição tem como texto áureo Salmo 56:4, que diz assim: Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei o que pode fazer a carne. Nossos textos de referência se encontram em 1 e 2 Coríntios 11, do 24 a 30, que nos diz assim: Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em vigílias, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de assaltos, em perigos de minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigo dos falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes e frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que lhe diz respeito à minha fraqueza. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre a vida de Paulo, como que foi a conversão dele, né? Porque ele viveu muitas crises, né? Mas ele tinha uma convicção, ele sabia em quem ele cria. E a partir do momento que ele teve um encontro pessoal com o Senhor, a vida dele foi transformada. E nós vamos ver hoje isso nessa revista, né? Ele diz assim: um chamamento em meio às perseguições. Vamos lá. Uma firme confiança no Senhor e um viver convicto da verdade do Evangelho são fundamentos para não sucumbir os dias de crise. É uma verdade isso aqui, né, irmãs? Nós precisamos ter isso aqui bem fixo em nossa mente, né? O Evangelho, irmãos, nós precisamos ter essa convicção que nós cremos naquilo que nós cremos. Nós cremos no Evangelho verdadeiro, no Evangelho que traz vida, que traz paz, que traz alegria. E Paulo, ele tinha essa convicção, então, no que ele cria no Evangelho verdadeiro. E essa convicção, né, ele tinha esse fundamento, então ele podia passar o que passasse. Ele sabia em quem ele cria, no Senhor, que isso era a verdade na vida dele. Então ele diz assim: nesta lição veremos como Paulo foi propagador do Evangelho e como Jesus Cristo lhe deu força para enfrentar as prisões, açoite e perseguições. Apesar do sofrimento, Paulo não abriu mão de sua caminhada cristã na comunhão com o Senhor. Então aqui nós podemos ver que Paulo passou por várias situações, mas ele não abriu mão da comunhão dele com o Senhor, né? De pregar o Evangelho. Então, muitas vezes nós também passamos por dificuldades, irmãos. E a primeira coisa que vem na mente do ser humano é deixar o Senhor, parar de orar, parar de buscar o Senhor. E não é assim. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, ser constantes. Não é porque temos algumas dificuldades que nós vamos desistir da caminhada. É pelo contrário. Nós devemos cada dia mais buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. E o Senhor, com seu grande amor, nos responde e nos ajuda. Amém? O chamamento em meio às perseguições. Paulo foi chamado pelo próprio Senhor. Nós podemos ver isso em Gálatas 1, que diz assim: Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Então nós podemos ver aqui que Paulo ele teve um chamado muito especial, que foi o próprio Senhor, o próprio Pai, né, o Deus Todo-Poderoso, que chamou ele. Então nós vamos ver como isso aconteceu. Ele se converteu
e de perseguidor passou a ser perseguido. Saulo, antes da sua conversão, matava os cristãos, perseguia e conduzia à prisão. Aqui quando fala Saulo, irmãos, é mesmo Paulo, tá? Até no capítulo 9, ele era tratado como Saulo, quando ele estava, né, judeu, ele perseguia o povo cristão. Então depois, porque ele tinha esses dois nomes, Saulo e Paulo, então depois ele passou a usar o nome de Paulo. Saulo, antes da conversão, matava os cristãos, perseguia e conduzia à prisão. Estes esteve presente na morte de Estevão. Então aqui na revista nos fala que ele foi e quando Estevão ali foi apedrejado pelo nome do Senhor, Paulo assistia, né? No caso, naquele momento ele atendia pelo nome de Saulo. Então ele estava presente ali, porque ele não tinha um encontro ainda com o Senhor, ele não conhecia o Senhor. Então ele perseguia o povo de Deus. Por quê, irmãos? Por causa que Paulo, como judeu, fariseu que ele era, ele cria que a salvação era pela lei, então tinha que cumprir exatamente. Enquanto os cristãos, eles criam no Senhor Jesus, que é a partir do arrependimento e nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Então essa é a diferença. Então eles perseguiam realmente, matavam os cristãos. Aqui também ele fala assim, no caminho para Damasco, teve um encontro com o Senhor Jesus. Indo ele, um resplendor de luz desceu do céu e o cercou. Isso, irmãos, está lá em Atos 9, 4 e 5. E diz assim, e caiu em terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha só que interessante, irmãos. A quem o Paulo perseguia? Paulo perseguia a igreja, os cristãos. Mas aqui o Senhor falou que ele estava perseguindo o próprio Senhor. Aqui para nós vermos, irmão, quando nós cremos no Senhor, o Senhor ele passa a ser a nossa vida. Ele vive em nós, ele mora em nós, através do Espírito Santo dele. Então ele diz aqui, né, por que tu me persegues? Né? Então vamos ver. Em Atos 9:15 ele diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Né? Aí ele pergunta, o que tu queres que eu faça? Então ele fala assim que era para ele ir, né, para a cidade, que lá ele mostraria. Então ele passou 3 dias, irmãos, sem comer e sem beber em oração. Está aqui no 9:15, ele diz assim, e esteve 3 dias sem ver. Por causa de quê, irmã? Quando ele caiu, né, o Senhor falou com ele, né, e ele ficou cego. E as pessoas que estavam com ele levaram ele. Então ele diz assim, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E ele disse-lhe, levanta e vai à rua da direita, chamada direita, e pergunta à casa de Judas, que por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. E em uma visão, ele viu que estava um homem chamado Ananias, que punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém? E aqui podes pôr principais do sacerdote para prender todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Olha que preciosidade, irmãos. Então Saulo estava lá na casa de Judas, e o Senhor falou com Ananias para Ananias ir lá, né?
E ele falou, mas nossa, esse moço, esse Saulo, ele persegue, né, os cristãos e mata, prende. Mas o Senhor falou algo maravilhoso. Ele disse assim, eu escolhi, esse para mim é vaso escolhido, que vai levar a minha palavra. A partir desse momento, irmãos, que Saulo teve esse encontro, né, com o Senhor, a vida dele foi transformada. Após a sua conversão, passou alguns dias com os discípulos e começou a pregar. Então Paulo ali, Ananias foi lá, orou com ele, as escamas, né, do olho dele saiu e ele começou a ter comunhão com o Senhor. Foi o próprio Senhor que começou a revelar a Paulo, né, o que ele tinha que fazer. Então ele passou alguns dias com os discípulos e logo já começou a pregar nas sinagogas. Ele diz assim, Atos 9:20, e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com seus discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, e este é o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor, porque ele não podia nem ouvir os cristãos, né? Agora ele mesmo estava pregando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Por ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, a sua missão era anunciar o Filho de Deus e a sua força vinha do Senhor. Paulo entregou-se totalmente ao Senhor. Aqui é algo muito interessante, irmãos, que precisamos atentar para isso. Nós precisamos realmente se entregar para o Senhor. Que somente assim o Senhor pode agir na nossa vida. O Senhor pode deixar caminho para trabalhar em nós, né? Para tirar tudo aquilo que não é dele e pôr aquilo que é dele em nós, né? Aquilo que glorifica o seu nome. Tirar as velhas arestas, né? Da velha vida e colocar a nova vida, né? Um novo frescor de vida que ele tem para nos dar a cada dia que nós vivemos em novidade de vida. Paulo pôs-se na mão de Deus, entregou a sua própria vida de uma vez por todas. Paulo pôs a mão no arado e não olhou para trás. Seu único desejo era fazer a vontade de Deus. Ele teve a convicção, a partir da experiência, né, de falar com o próprio Senhor. Foi maravilhoso, né? E ele teve a convicção e saiu falando do Senhor, e a vontade dele passou somente glorificar o nome do Senhor. Paulo deixou um exemplo. Ele era um homem disposto a realizar a obra de Deus com excelência. Aqui já começa a falar sobre Paulo, né? Então ele já deixa o nome de Saulo e começa a ser chamado de Paulo. Em Gálatas 11:12 diz assim, irmãos: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque Paulo aqui estava falando para os irmãos, né, que o que ele prega é a própria verdade. O que ele pregou é a própria verdade, porque ele não recebeu de homem algum. Ele recebeu a revelação do próprio Senhor Jesus. Louvado então, irmãos e irmãs, esse evangelho ele é confiável, porque foi o próprio Senhor que revelou a Paulo. E Paulo anunciava essa verdade, né, por todo o mundo. 1 Coríntios 2:1 e 5 diz assim, irmãs: e eu, quando fui ter convosco, anunciar-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor.
E as minhas palavras e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Essa é uma palavra maravilhosa que nos deixou, irmãs, para nos mostrar, né, que não é o muito falar, mas sim falar a palavra de Deus, né? Então ele falava assim que ele não foi com palavras deles, palavra persuasiva para convencer, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, mas ele foi com demonstração de poder, né? Paulo, ele foi muito usado pelo Senhor, né? Ele curou em muitas pessoas, ele expulsou os demônios, mas por quê? Porque ele tinha, irmãos, a experiência, né? A vida de Cristo, ele teve uma comunhão íntima com o Senhor, o próprio Senhor falou com ele, e assim também hoje nós temos livre acesso ao Pai. O que nós precisamos, irmãos, é ter comunhão com o Senhor, né? O Senhor, ele diz assim que chamou nós antes da fundação do mundo. Então, para nós servirmos e adorarmos o Senhor. Então, Paulo aqui, ele diz que ele pregava, mas não pregava com sabedoria humana, mas sim a que vinha do alto, com sabedoria que vinha do próprio Deus, né? E ele fala aqui também que não era com sabedoria humana, mas demonstração em espírito e em poder. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado quando nós ouvimos algo que não condiz com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos examinar a Escritura para que nós possamos, para não sejamos enganados, né? Quando uma pessoa fala, nós temos que saber se aquilo que ela está falando, que a pessoa, o pregador está falando, é a verdade ou é simplesmente algo que vem dele, né? Nós temos que confirmar a palavra do Senhor. Por isso, irmãs, a necessidade de nós estarmos estudando, lendo as Escrituras. As Escrituras é a própria palavra do Senhor, é a verdade. Então, nós precisamos examinar para nós não sermos enganados. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios 15, 4 e 5 diz assim também: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, por que Paulo foi enfático em pregar Cristo e esse crucificado? Irmãos, porque Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, nós temos que crer, irmãos, na obra eficaz que ele fez em nosso favor, né? Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que pecar tinha que morrer. Nós estávamos destituídos, que nem em Romanos fala, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos sem Deus no mundo, nós estávamos sem esperança. Mas pela morte de Cristo foi pago o preço. Ele morreu e nos atraiu no corpo dele, nos fez morrer juntamente com ele. Perdoou os nossos pecados quando derramou o sangue. E na ressurreição nos ressuscitou juntamente com ele, que nem diz lá em Efésios 2,6. Ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ele nos deu vida, irmãos, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, né? Ele nos regenerou de novo, nos fez uma nova criatura. Nós pagamos o preço que nós devíamos morte, e nós morremos com Cristo, e nós ressuscitamos com Cristo. Então agora nós somos filhos de Deus. Louvado seja Deus porque ele desceu, né, em carne, assumiu a forma de homem, né, 100% Deus, 100% homem, foi à cruz. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro, ele não abriu a boca, né? Se nós fôssemos discorrer aqui, quão maravilhosa é essa obra eficaz. Mas o Senhor, Paulo, ele mostrou para nós, nos deixou exatamente isso. Não queria saber de outra coisa, pregar outra coisa, a não ser Cristo e esse crucificado.
né? Esse é o ministério, irmãos, da reconciliação. Nós somos reconciliados de volta ao Pai, nós somos trazidos de volta, porque outrora nós estávamos separados. A Bíblia nos diz que o pecado ele faz separação de nós com o nosso Deus. Então nós estávamos separados, mas o Senhor nos trouxe de volta, nos reconciliou com Deus, né? Nos fez filhos de Deus através do novo nascimento. Isso é algo muito maravilhoso. Ele diz ali, ó, o Senhor se entregou para morrer por nós, para nos libertar do pecado. Louvado seja o Senhor, porque nós temos hoje a salvação em Cristo Jesus. Jesus nos disse, Jesus nos disse que a nossa caminhada não seria fácil, mas para que tenhamos ânimo, bom ânimo e confiança nele. O Senhor tem cuidará de todos em meio às diversidades e provações. Isso é uma verdade que o Senhor nos falou, né, irmãos? Nós teremos dificuldade nessa vida, nós teremos provações, mas o Senhor nos diz que é para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nós somos mais do que vencedores nele. Então as provações vêm, as dificuldades vêm, minhas amadas, mas nós precisamos permanecer firme, porque o Senhor já fez uma obra maravilhosa para nós. E Ele não vai nos deixar só. Aliás, Ele prometeu que não nos deixaria só. Então, creia, irmão, você não está sozinho, o Senhor é contigo. Não desanime. Paulo não desanimou, apesar das dificuldades que ele teve para pregar o evangelho, né? Nós estamos vendo, ele não desanimou. Então não desanime também. Tudo vai passar. O Senhor é aquele que cuida de vocês. Amém? Paulo foi o maior perseguidor dos cristãos. Pertencia à famosa seita dos fariseus. Os cristãos pregavam a salvação a partir do arrependimento e a entrega a vida ao Senhor. Paulo castigava os cristãos com açoites para que negasse o nome do Senhor e tinha autoridade para prender. Olha, irmãs, o que Deus faz, o que o Senhor Jesus fez na vida de Paulo, né? Ele fazia tudo isso, ele tinha autoridade outrora para prender os cristãos. E agora ele estava no lugar de um cristão, ele próprio estava pregando o evangelho. Deus, ele muda a circunstância, os projetos do Senhor não podem ser impedidos nas nossas vidas, irmãs. Creia, o Senhor o ama cada irmã, cada irmão. Então os propósitos e os projetos dele na sua vida, eles não podem ser impedidos. A partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor cuida de você. Amém? A perseguição tem acompanhado a história da igreja desde a sua fundação, ocasião da morte dos cristãos. Aqui nós vamos ver um pouquinho da história, né, irmãos, que a perseguição aos filhos do Senhor não é de hoje, né? A gente aqui no Brasil, graças ao Senhor, a gente tem paz. Mas em alguns países aí fora, nossos irmãos realmente são perseguidos, são assassinados, são mortos, né? Eles não podem confessar o nome do Senhor. Então nós temos liberdade, isso é motivo de alegria, irmãos. Nós podemos pegar nossa Bíblia, nós podemos orar com liberdade. Outrora eles não podiam e ainda hoje muitos são perseguidos. Então nós temos que agradecer a Deus que nós temos a oportunidade de estudar a palavra, de conhecer mais e mais desse Senhor maravilhoso. Em Atos 12, 1 e 2 diz assim: E por aquele mesmo tempo Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratá-lo. Então os cristãos eles eram super maltratados, eles eram humilhados, né, por confessar o nome do Senhor. A recusa a ser leal e não adorar o imperador e os reis como divindade era motivo de perseguição.
Aqui nos mostra que a maior perseguição à igreja era porque a igreja não se dobrava, os cristãos não se dobravam em adorar, em dar honra, dar glórias aos imperadores e os reis. Então, eles eram realmente maltratados, né, por esse motivo, muitas das vezes. Então, eles eram realmente perseguidos, humilhados, maltratados. Nós vamos ver aqui mais para frente como era triste. Em Lucas 4:8, Jesus disse, respondeu-lhe e disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorará o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Irmãos, aqui é algo muito importante nós termos isso. Aqui, Jesus estava sendo tentado pelo próprio diabo. E ele falou que era para ele se prostrar e eu adorar. Então, quando ele falou isso para o Senhor falou, para trás de mim, né? Que somente existe só um, que é para nós adorarmos. Lá no Antigo Testamento também nós vimos que não existe outro Deus. Só existe um Deus verdadeiro, e é quem nós adoramos. Em Êxodo 23 diz assim, não terás outro Deus diante de ti. Que o Senhor também nos mostrando, né? Que Ele é o único, só Ele detém todo o poder e Ele é o Criador. E nós devemos adorar somente a Ele, não tem outro Deus além dele. Amém? Os cristãos que confessavam a sua fé eram torturados, queimados, lançados em covas de leões. Contudo, a igreja permaneceu em pé e continuará permanecendo. Então aqui nós podemos ver como os filhos, né, de Deus eram maltratados, eles eram queimados. Aqui também Nero, ele acusou, né, o imperador, acusou os cristãos de ter colocado fogo em Roma. Então eles eram assim, realmente colocaram muitos acusações falsas contra os filhos de Deus, né? E era motivo para poder matá-lo, para poder destruir. Paulo trazia em seu corpo as marcas dos açoites da prisão, da fome e tudo mais que aconteceu, mas cumpriu a sua missão, sofreu muito, mas não desistiu. Olha só, irmãos, aqui nós já podemos ver que aquilo que ele fazia com os cristãos, agora ele estava passando, né? Ele estava passando aquilo por amor ao Senhor. Louvado seja o Senhor, porque ele não desistiu. E hoje nós temos essa palavra maravilhosa, né? Acessível a nós. Deus foi com ele. Assim também Deus é conosco, Ele é o nosso socorro bem presente em meio às crises. Somente Deus tem o poder para mudar toda a situação. Toda pessoa pode ser transformada em uma nova criatura. Glória a Deus! A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor transforma nós. Nos dá graça, nos dá alegria, nos dá paz. Claro que nós vamos ter as dificuldades, mas o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos ajuda, que passa conosco. Amém? Assim como no passado, a igreja hoje enfrenta, infelizmente, muitas heresias. Paulo advertiu que tomasse cuidado com os falsos profetas que não pregam a verdade ou distorcem a palavra de Deus. Aqui nós já começamos a ver, né, como Paulo já começou a ensinar, e aí ia passando nas igrejas, nas comunidades, ia falando, né, do amor do Senhor, e ele ia falando que para as pessoas tomar cuidado realmente com as falsas pregações, né, aquelas pessoas que distorcem a palavra de Deus. E ele disse aqui dos falsos profetas, né, que falavam mentiras, que distorciam a palavra de Deus. Em 2 Pedro 2:1, ele diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que induzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o nome do Senhor,
que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Olha que algo interessante aqui, irmãos, que Paulo nos deixou, em 2 Pedro, aliás. Ele diz aqui, ó, que falsos profetas teriam. Então é aquilo que eu falei, irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus para termos convicção daquilo que nós cremos. Nós não podemos se deixar levar por aquilo que estamos ouvindo, sem ter a certeza que aquilo é a verdade. Nós precisamos ter discernimento. Também advertiu os Gálatas. Ele diz assim, Gálatas 1, 6 e 8. Ele diz assim, maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é de outro, mas há alguns que inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda mesmo que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Olha só a orientação que Paulo deixa aqui, né? Ele diz assim que ele ficou assim, chocado, né? De ver como os Gálatas tinham deixado, né, aquilo que ele já tinha ensinado de Cristo e estavam se envolvendo com outras pregações, né, de falsos profetas, de falsos pregadores, que não era o evangelho, né, do Senhor Jesus. Então eles estavam invertendo aqui a palavra do Senhor. Aí ele falou, olha, eu admiro vocês estarem tão depressa, né? Foi pregado o evangelho, vocês creram e agora vocês estão voltando. E assim, irmãos, infelizmente nós temos visto muito isso, né? Muito isso de quê? De irmãos, né? Que começam bem, mas param no meio do caminho. Nós precisamos permanecer, irmãos. Nós temos que ter convicção naquilo que nós cremos. Amém? Ele diz assim também, a maioria dessas heresias acarretam dúvidas quanto à santidade de Deus, de Jesus Cristo. Satanás trabalha para confundir e pôr dúvida na mente do cristão. Isso é uma verdade, irmãos, que Satanás ele trabalha dia e noite. Para quê? Para nos afastar da presença do Senhor. Então, a primeira coisa que ele usa, que nem ele usou lá no jardim, no Éden, né, quando ele foi falar com ela, é assim que Deus diz? Ele colocou a dúvida no coração dela. E assim também é conosco. O Senhor, o Satanás, ele põe a dúvida no coração do ser humano. Será que é assim? Será que é verdade? Para quê? Para confundir, né? A Bíblia nos diz, irmãos, que nós vivemos por fé, não por aquilo que nós vimos. Nós cremos no Evangelho de Cristo, nós cremos no Deus poderoso, no Santo Deus, nós cremos no Jesus Cristo, nosso Salvador, no Espírito Santo, que nos orienta a toda a verdade. Essa é a verdade, então nós precisamos ter convicção, cada dia mais buscar, cada dia mais ler a palavra, cada dia mais orar, para experimentar a comunhão da Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, mas sentir a comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? Que eles são eles são, como é que eu digo? Eles são a mesma pessoa, eles são distintos, mas eles são a mesma pessoa. Então nós precisamos conhecer, crescer no conhecimento, amém? Então, cuidado, irmãos, porque muitas vezes a Bíblia nos mostra lá em Efésios que o Satanás ele manda flechas inflamadas na nossa mente e nós precisamos aprender a rejeitar, não nos entristecer com qualquer coisa, sempre levar ao Senhor as nossas angústias. A Bíblia diz assim, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós.
Então não tenha dúvida, irmã. Creia no Senhor e lance a Ele as suas dificuldades, porque Ele é o nosso Pai e Ele tem cuidado de nós. Assim como esteve com Paulo, cuidando, passou por dificuldade, mas o fim foi vitorioso, que Ele está com o Senhor. Amém? Provisão de Deus em tempos difíceis. Deus sempre supre as necessidades, assim como cuidou do seu povo de Israel, Deus cuidou de Paulo, assim também Ele cuida de nós sempre, amém? Paulo estava preso junto com Silas e não abriu mão de louvar ao Senhor. É algo muito interessante, irmãos, aqui é que ele estava preso, mas não abriu mão de adorar o Senhor. Louvado seja Deus, porque ele tinha prazer em adorar o Senhor. Então, o Senhor foi com ele. As dificuldades não podem nos impedir de adorar o Senhor ou louvá-lo. Em meio às crises, ele concede paz e alegria. Isso é verdade, irmãos. Quando nós colocamos nossas dificuldades, o Senhor nos acalenta com a paz. Paulo e Silas, eles louvavam e o Senhor veio ao encontro deles e lhes libertou, né? Quebrou as algemas. Assim é conosco também, quando nós louvamos de coração, né? Com amor ao Senhor, o Senhor quebra os agrilhões em nosso favor e nos liberta, nos dá paz, nos dá alegria e nos socorre às nossas necessidades. Amém? Vida de Paulo. O sofrimento foi constante, prisões, naufrágio, emboscadas, fomes e etc, doenças. Nada o separou do amor de Deus, nunca desistiu, sempre dando testemunho de Cristo. Testemunhava e reconhecia o amor de Cristo ao morrer por todos nós. Em 2 Coríntios 5,14 nos diz assim: porque o amor de Deus nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que morreu e ressuscitou. Louvado seja Deus, irmãs, porque aqui Ele nos mostra que Ele morreu para nos salvar, morreu por todos. E agora, quando nós vivemos para Ele, né? Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para o Senhor. Glória a Deus. Paulo não deixou o medo paralisar. Ele não temia o que lhe poderia fazer o homem. Em Atos 21:13 diz assim: mas Paulo respondeu: que fazes vós chorando, magoando o coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, irmãs, por Paulo, porque ele foi até o final. Ele não esmoreceu na caminhada, ele foi até o final honrando o nome do Senhor. Ele falou que estava disposto a morrer pelo nome do Senhor. Então nós também, como filhos de Deus, nós precisamos ter esse amor pelo Senhor, né? De se entregar a Ele, deixar Ele, irmãs, conduzir a nossa vida, deixar Ele governar o nosso viver, né? Porque enquanto nós queremos fazer, o Senhor não pode fazer na nossa vida. Mas quando nós se entregamos ao Senhor, o Senhor realiza a obra dele. O Senhor nos dá o socorro nas dificuldades, nas provações. Ele nos sustenta, irmãos, com sua destra poderosa. Paulo superou as suas crises buscando refúgio em Deus. É isso que nós precisamos fazer, irmãs. Quando temos as nossas dificuldades, vamos ao Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente. Então, Paulo, ele buscou refúgio no Senhor. E ele sabia, irmãos, que a vida dele estava segura em Deus. Que acontecesse o que acontecer, ele estava seguro com o Pai.
Louvado seja Deus. Nós precisamos ter essa segurança também em nós. Nós precisamos ter essa certeza, irmãs, que o Senhor, Ele é conosco e não nos deixará em todo momento. Amém? Ele sabia em quem cria e que o amor de Deus estava sempre disponível. Devemos ter essa fé e descansar no Senhor. Amém, irmãs? Então nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, ser constante na oração, ser constante na leitura da palavra, ter fé, irmãs, e descansar, porque nós temos um Pai, Deus Pai, Todo-Poderoso, que cuida de nós. Amém? Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, que a palavra de Deus prevaleça cada dia mais e mais em vossos corações. Amém, queridas?